nós até a cor é um defeito. Um imperdoável mal de nascença é o estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam. Que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões, onde arde o fogo sagrado da liberdade. Alçando voos para o futuro e preservando a ancestralidade, Portela apresenta um defeito de cor. Podcast IS. Olá, pessoal, que bom que você está aqui com a gente no Podcast IS. Hoje, mais que especial, para falarmos do livro Um Defeito de Cor. Mas antes disso, quem está aqui comigo? Olá, pessoal. Eu me chamo Ellison. É a primeira vez que eu estou participando desse podcast. É bom estar aqui mais um episódio. A gente vai falar desse livro que estamos enrolando muito, mas algumas coisas aconteceram e a gente não pôde fazer antes. A gente está há um ano planejando fazer um podcast sobre o livro e agora finalmente a gente vai fazê-lo. Segue o nosso blog /site impériosagrados.com.br. Ali você tem uma infinidade de artigos, tem o nosso podcast, tem chat para falar com a gente, o nosso catálogo de livros, o Instagram da IS Editora, o blog, o RPG que a gente tem, mesa de live streaming que tem hoje à noite, inclusive, curso que a gente está lançando no Substack, que já tem no curso sobre a própria plataforma Substack, sobre o próprio RPG Roleplay Game, entre outras inúmeras novidades. Também temos aí uma equipe de escritoras e escritores que trabalham com a gente para trazer para você sempre o melhor da literatura, do cinema, de séries em geral. Sem delongas, Edson, eu quero começar hoje e quero convidar você que está escutando e ouvindo a gente a embarcar conosco na história da Quirrend. Eu não sei se pronuncia assim, ou é Quirrend, não é? Mas... Eu li Quirrend, né? Quirrend. Eu li Quirrend. Vamos... Quirrend. Ela nunca aceitou. Isso é interessante assim de colocar. Eu sei que eu tô interrompendo a sinopse, mas o Luiz é o nome que ela foi batizada à força quando chegou no Brasil. E é engraçado que ela não pôde pisar no Brasil sem ser batizada. Mas ela nunca reconheceu o nome e ela sempre estranhava quando alguém chamava ela por Luiz ou homenageava o nome dela, Luiz. E ela, então, é capturada, trazida no Brasil como pessoa escravizada, um livro ambientado entre o Brasil e a África do século XIX ali. Ela vai acompanhar, então, a luta dela pela liberdade, pela busca desse filho perdido, mas eu também vejo que é um livro que está falando do luto de uma mãe que perdeu um filho, um filho morto. Tem um filho morto e um filho que está perdido. Então, são dois lutos aí, a gente pode perceber na narrativa. Então, é uma narrativa autobiográfica escrita pela Querinde, ao final já da sua vida, relembrando sua trajetória, quando ela está chegando no Brasil de volta para tentar encontrar esse filho, que lá pelas tantas, no final da vida dela, ela descobre que ele está vivo. Ela vai passar então por diversas experiências horríveis, por sinal. A gente pode encontrar na narrativa temas que a gente tem ali sobre escravidão e tráfico negreiro. Então a obra vai detalhar sim o sofrimento e a violência que as pessoas africanas, as pessoas negras sofrem aí. A identidade e pertencimento, a busca dela pelo filho reflete também a busca, né, dela em suas próprias raízes da sua identidade. A resistência e luta feminina é uma protagonista fortíssima que vai desafiar o patriarcado e o racismo. Também a gente vai perceber esse sincretismo religioso, a influência das religiões afro-brasileiras, né, esse choque cultural entre África e Brasil, e história e memória. Com certeza, é uma narrativa que vai misturar eventos históricos ali
reais, dando voz aos personagens muitas vezes esquecidos aí. E nesses personagens esquecidos, como não fazer referência, por exemplo, a Gontimé, né? Eu gostaria de ler um trecho, Edson, até para evocar. Depois você, aí para a gente ler um trecho, você dá uma explicada de como é que a gente chega na Gontimé. Boa parte do percurso foi feita em silêncio, talvez por causa do esforço para vencer o terreno acidentado. Talvez porque estávamos imaginando o que aconteceria. Tudo para mim tinha sido uma grande novidade. As construções, as pessoas, as roupas, a vida que parecia fluir melhor e mais alegre naquela cidade. Muito maior do que eu jamais poderia imaginar. Maior que Judá e Sábalo juntas. Assim que chegamos, procuramos lugar para nos sentar nas várias esteiras espalhadas pelo chão. Eu estava começando a rememorar as novidades daquela manhã quando ela entrou. Durante todos os anos que se passaram, até que eu a encontrasse novamente, tentei me lembrar do rosto daquela mulher ou de um detalhe que me fosse, mas nunca consegui. Quando ela começou a falar, assim que também se sentou em uma esteira diante de nós, foi como se sumisse, como se fosse feita só de palavras, como se conseguisse se esconder por trás do sentido das palavras, fazendo com que elas tivessem uma força e uma presença muito maiores do que qualquer pessoa que eu tinha conhecido até então pudesse dar a elas. A mulher se apresentou a nós como Maria Mineira Naé, e disse que em África tinha outro nome, Agontimé. Foi então que eu percebi que estava frente a frente com a rainha de Abomé, sobre quem muitas vezes tinha ouvido a minha avó falar, realçando sua bondade com o povo e a dedicação dos voduns. Da história que eu vi em seguida, sou capaz de me lembrar de cada entonação da voz dela, de cada detalhe. Assim como minha avó, Abontimé tinha saído de Abomé quando o rei Adondozan subiu ao trono do reino de Daomé. Ela tinha sido uma das esposas do rei Abungolo, morto havia 25 anos, em 1797. Em 1797, um rei bom, justo e generoso, com quem teve um filho chamado Gakpé. Quando o rei Agonzolo pressentiu a proximidade da morte, consultou oráculos sobre o que fazer quando a sucessão, pois tinha um filho mais velho, mas a primeira esposa chamado Adandozan, que pelas leis era quem deveria ser coroado. Mas Adondozan não era como o pai, muito pelo contrário. Era frio, cruel, injusto e sanguinário, e o bondoso rei não queria ver seu povo governado por alguém assim. Bem, a história da rainha Abontimé é uma história que evoca também a luta aí das mulheres, e nem preciso dizer das mulheres que tinham uma posição social que a escravidão roubou qualquer Uhum. possibilidade de reavê-las. Eu acho que é meio complicado falar isso, porque ele também ele passa muito em questão de além da escravidão, né? O quanto mais hoje em dia, se a gente ainda tem a questão de direitos de mulheres que não são assegurados, você tem de posições, de posições em questão de trabalho, em questão de política, em questão de respeito também. A mulher que ainda a luta ainda está acontecendo e os direitos de liberdade, né, das mulheres ainda tem muitas questões que não estão sendo lutadas por, né, em questão, por exemplo, uma das coisas aborto, essas coisas e tudo mais. Imagine nessa época, principalmente em África, né, em o quanto o papel da mulher sofria. Você tem o abuso que elas sofreram no início do livro, a mãe, a avó, a irmã e a própria rainha, né, que ela meio que foi jogada de canto e vendida depois, né? Mas uma das coisas, não sei se você sentiu também no livro, um dos pontos principais da narrativa é a religião, são as religiões africanas e o impacto dela no Brasil. Né? Para que todo mundo tenha ciência, você pode pegar que mais ou menos o meio do livro ele está na década de 30 do século XIX, né? Está entre a rebelião dos Mauês
e a Sabinada ali, que aconteceu na Bahia, lá no Salvador, que a Querinde ela tem um papel fundamental nos Mauês e um pouco controversa ali na Sabinada ali. Acho que a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Tem uma das coisas que logo no início do livro que ele explica muito, acho que ele dá uma simbologia muito grande do que é a escravidão para a pessoa, que quando é, ela é capturada, ela vai embarcar, e as pessoas estão dizendo que como ela, como criança, ela interpreta que ela vai virar ovelha. Ela vai virar ovelha. Ela deixa de ser uma pessoa. Ela vira um animal. Ela vira um animal de sacrifício ainda. É, tem um momento que ela fala: eu não queria virar ovelha, eu não queria virar ovelha, e as pessoas se matavam para não virar ovelha, e eu acho que isso é uma das marcas que vai ficando cada vez mais coerente no livro, conforme você vai passando ali a idade, quanto ela vai vendo mais o quanto direito ela não tem, o quanto é, ela não representa nada a não ser algo, uma coisa, um animal para os brancos ali na maior parte do Brasil, império naquela época, que já era império. Siga você, que eu quero procurar uma passagem que eu Uhum. procurei bem certinho. Eu penso que o livro está fazendo de uma forma magistral é também quando ele vai passando o tempo ali, que a gente vai conhecendo grandes personagens aí, não só do Brasil, que vão passando de uma forma disfarçada, a gente talvez não perceba ou não vá percebendo, né, que são personagens lendários dentro da própria literatura, tá? Mas o que o livro vai fazendo é apresentando a vida dela com as transformações sócio-históricas do Brasil. E as notícias que a gente tem de alguns reinos, né, do continente africano. É um continente, é uma coisa muito legal de a gente pensar isso aqui, pelo menos no ensino que eu tive, no ensino fundamental e médio, a África como se fosse uma coisa só. Né? E como se fosse uma coisa só. Deve ter um Não é presidente. simplesmente uma coisa, é como se fosse uma selva só. Exato, Não tem cidade, não tem nada, só tem. tem nada. E a gente vai descobrindo no livro que isso é magistral. O próprio sincretismo religioso, que é a forma com que a Ana Maria Gonçalves vai apresentando as transformações que a gente vai sofrendo, inclusive do nome Luísa. Essa usurpação da história das pessoas transformadas em escravas, do que a mulher, dentro mesmo dessa estrutura, a gente tem a mulher desconsiderada em quase todo sentido. E a forma como a gente vai se negando a aceitar toda a sorte dela, digamos, a sorte no sentido do que acontece com ela, né? Tudo que vai acontecendo com ela. Desde o que ela se apaixona, que ela acaba não conseguindo ter a vida com o primeiro homem que ela se apaixona, né? Ainda muito jovem, 13, 14 anos por ali, que ele é castrado, ele é abusado sexualmente pelo senhor lá, chamado senhor na narrativa, e o senhor abusa dele sexualmente, depois dele, e castra ele. A gente tem sim, a Ana Felipe, por exemplo, que é um monstro. Esta mulher é um monstro. Sim, Essa mulher é um monstro. Ela é um monstro. Ela é um monstro, tanto quanto ele. É um monstro. A amizade dela com a Sinhazinha, que ela chama até o final da vida quase de Sinhazinha, né? Que é a filha adotiva da Sinha Ana Felipe, a filha do senhor lá, acho que é José Carlos. E o filho que ela tem desse senhor, que aí mostra todo o abuso que acontece, né, com isso. Bom, a E a tentativa loucura da Sinhá também, né? a loucura de mandar tirar os olhos como se a escrava tivesse culpa de ser abusada do senhor, né? Do senhor. Né? Então, assim, absurdo isso. E aí ela vai, a Querende, ela vai lutando. Tem esse filho, que é do José Carlos, do senhor José Carlos, ela vai lutando. O Brasil vai acompanhando toda essa transformação, desde o Dom Pedro I até o Dom Pedro II, ela vai acompanhando tudo isso, ela sabe nada, semiterada. As palavras que a Ana Maria Gonçalves usa também na narrativa são incríveis, assim. O Elis e eu comentávamos que na
nas 200 páginas finais, acho que talvez porque a gente tenha lido quase um ano depois, né, que a gente começou a ler, parou e assim foi, não é questão de cansaço, mas é um sentido que talvez, pela própria idade que a Kirai estava, no próximo de 80 anos ali, ela transferia isso para a narrativa, né? Não era a mesma coisa. Os fatos que aconteceram na narrativa no início, de uma mulher mais jovem, ela está em ebulição, mas no final da vida já não é sobre isso. Há uma volta de, não são mais as ações que estão acontecendo ali, apesar de ela apresentar muito bem, mas talvez seja muito mais algo interno que está acontecendo, que é essa mulher que perde um filho, depois o filho morre, o outro. E a culpa dela de ela não estar no momento em que o filho some, que foi vendido pelo pai. O É, pai vende o filho. aqui, assim, é meio complicado, porque eu pesquisei isso, daí eu queria pesquisar mais a fundo. Como eu disse, eu não encontrei as cartas que ela utilizou, então, assim, não vou negar nem afirmar questões sobre a história, né? A Quirrinde, ela é baseada numa figura histórica brasileira, que é a Luísa Marim, certo? Que Uhum. é reconhecida como a mãe de Luiz Gama. Um grande escritor, uma grande figura na luta contra a abolição da escravidão no Brasil, mas que nos registros oficiais, depois da Sabinada, depois que ela parte da Bahia, não se tem mais registros dela. Então, assim, parte de mim acreditou que interpretou que o livro ele começou a ter mais espaços vagos dentro do que ela estava narrando por conta dessa falta de registro, certo? Histórico. Mas também é interessante esse apontamento que você deu, no sentido que, assim, progressivamente, os vácuos de tempo, de anos que tem na história, eles começam a ser maiores, a serem maiores, né, do que está sendo descrito. Mas eu também eu entendo que naquela época, para Querine, do que ela vivia na infância, para ser uma jovem adulta, para ser uma adulta e por assim vai, certo? Eu acho que as passagens eram mais marcantes, eram cada vez mais marcantes, e com o passar do tempo elas começaram a ser mais espaçadas, né? Então tem esse vácuo maior, né? Você pensa que é, mesmo quando ela conseguir a liberdade dela e para o filho dela foi um grande desafio, porque a Sinhá, você acabou de falar o nome dela, eu esqueci, Ana alguma coisa? Ana Felipe. Ana Felipe. É, ela nunca conseguiu ter um filho próprio. E ela enlouqueceu e achou que o filho da Kendi era dela. A um ponto que ela queria vender a Kendi ou dar liberdade e depois sumir com a criança para separar a mãe do filho e nunca mais se verem, né? E isso eu acho que principalmente nessa parte com os filhos é muito mais impactante, principalmente pelo que aconteceu na época, né? Você tem a revolta dos Mauês, que ela teve um grande papel na revolta, né? Que ela teve na luta, né, armada que aconteceu. E por isso acho que também tem esse vazio, esse espaçamento para as partes mais finais do livro, que se trata da parte que ela tá maior parte do tempo procurando o filho que foi vendido de uma forma horrível pelo pai, né? Bom, a gente tem aí nessa, né, a partir do certo momento da narrativa, em que eu vejo que a Kendi ela é muito livre na forma de amar. Sim. Apesar de tudo que aconteceu, ela vai sendo muito livre na forma de amar. Quando ela se envolve com o Manuel Carlos, José Carlos Manuel, que é o segundo, entre aspas, várias aspas, que é um português, que ele, então, portanto, um homem livre, ela consegue a carta de alforria dela, né, enganando a senhora Ana Filipa lá. Isso é um golpe de magistral, golpe de mestra, né, magistral. Uhum. E consegue a forria dela e depois ela se envolve com, acho que é Manuel Carlos. E tem um segundo filho. Pode falar? É que você ia falar? Não, não, pode falar. Não. Eu chamo uma coisa. E tem um segundo filho, e que é esse segundo filho que é quem desaparece. Ela se envolve, aí
nos eventos chamados Semiterada, adorei toda essa reconstrução histórica, não é? Que esse segundo filho, ela deixa ele em um certo momento para poder tem que fugir, até conseguir voltar depois para Salvador, e não consegue voltar naquele momento. E quando ela volta, ela fala assim: eu queria estar voltando, me sinto meio culpada por não estar exatamente com meu filho, etc, né? Só que também tem a mulher que quer aproveitar a vida e quer viver. E tá tudo bem. Quer dizer, eu como leitor acho tudo bem. Mas ela vai se culpar. Para tudo! Para você continuar assistindo a esse episódio do Podcast S, siga a gente no nosso site imperiosagrados.com.br para você ter acesso a todo o nosso conteúdo, que inclui não somente o podcast, mas também cursos e eventos online. Ajudem esse projeto a continuar vivo para que a gente tenha mais um ano de podcast. Vai lá, curte, colabora, compartilha e faça com que mais pessoas conheçam a IS Impérios Sagrados e também dentro da IS Cursos, IS Eventos e a IS Editora em estantes.lojavirtualpro.com. Um beijo! Mua! Podcast IS.